nossas preces inspirar. Deus Consolador enlaça todos que te vêm louvar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém. Irmãos, graça e paz. Eu gosto sempre de pensar que o fato de nós estarmos aqui é porque fomos alcançados pela graça. Eu estava conversando antes de começar com o Murilo, fui cumprimentá-lo, né? Falando assim, Deus dê vida e saúde a você, e pode passar rápido, né? E é verdade, a gente tem a bênção da oportunidade agora. Por isso que a Bíblia diz que o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Se nós não aproveitarmos hoje, amanhã talvez seja tarde demais. Se tem que amar, ame hoje. Se tem que perdoar, perdoa hoje. Se tem que liberar perdão, libere hoje. Se tem que renovar a aliança com Deus, renove hoje. Se tem que abrir mão do pecado, abra mão hoje. Se você tem a oportunidade nas mãos, não deixe para amanhã. Não permita que você vai prorrogar para amanhã, porque prorrogar pode ser o ato de colocar a eternidade em risco. Você não pode perder a eternidade, você precisa estar certo dela, para que a obra da cruz não tenha sido em vão. O desejo de Deus é que eu e você possa reinar com Ele para sempre. Por isso Ele morreu no nosso lugar, morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Esta é a razão de estar aqui. Meu desejo é que você tenha tido uma semana abençoada, tenha usufruído do melhor de Deus, do zelo, do cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É que esse tempo seja a oportunidade certa para Deus ministrar no coração de cada um de nós. E que a ceia, a celebração seja o tempo de cura, seja o tempo de restauração, o tempo de perdão, o tempo de tomar posse do melhor de Deus. Pense assim, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Veja como que Paulo expressa estas palavras que eu acabei de dizer. Capítulo 8, versos, eu quero ler a partir do verso 31, 8:31. Romanos, capítulo 8. Para facilitar, vai lá nos evangelhos. E daí depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, fica fácil para você achar. Você tem a Bíblia nas mãos, eu não sei se, a gente tem também aqui, ele na tela. Diz assim o texto: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um canto de vitória. Você pode dizer um amém? Amém. É um canto de vitória, é uma expressão de poder, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não temos méritos nenhum, o mérito está na pessoa de Jesus. Ele nos redimiu, nos alcançou com a sua graça. Por isso o nosso culto é uma noite de comunhão, uma noite de ação de graças, uma noite de entrega, uma noite de rendição. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Apresenta a tua vida a Deus. Diga para Ele como é que está a tua vida, como é que você entrou aqui. Como é que está a tua relação em casa, como é que está a tua relação com os irmãos da fé. Como é que você tem vivido a sua vida? Coloca no altar de Deus todas as coisas que complicam, todas as coisas que amarram, todas as coisas que tiram a alegria do teu coração, todas as coisas que impedem de você viver a paz que só Jesus pode dar. Aquiete teu coração diante de Deus. Deixa o Espírito Santo revelar o pecado no teu coração. Peça perdão, confessa, arrependa, diga: Jesus, esse é o tempo que o Senhor me dá. Pode ser que amanhã eu não terei esse tempo, mas agora eu quero aproveitá-lo. Deixa Jesus encher a tua vida com o teu espírito, com a tua paz. Deixa Ele transbordar você. Alguns instantes, se apresente a Jesus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor. A palavra de Deus diz isso, que Ele intercede por nós. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. O Espírito está intercedendo por você. Sonda no teu coração, a tua mente, não há algo que você possa esconder do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz: para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da águia e vou nos confins da terra, lá o Senhor estará. Por isso eu quero que você saiba que nada possa, nem as trevas pode te esconder. Porque a palavra de Deus diz que as trevas se tornarão em luz, para que você não saia da presença dEle. Lembre-se, nada pode nos separar do amor de Deus. Não são os nossos pecados, não são as nossas ruindades, não são nada, não são coisa alguma que nos separe, desde que a gente reconheça, desde que a gente se arrependa, desde que a gente confesse, desde que a gente abra a mão. Esse é o tempo de Deus. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Diga para Deus com que propósito você adentrou este lugar. Como é que está o teu coração para oferecer um culto a Deus? Peça para Ele trazer paz. Você precisa de paz no coração. Deus, esse é o momento e a oportunidade que o Senhor nos proporciona. Que coisa boa, o Senhor nos deu uma semana abençoada. E agora o Senhor nos trouxe aqui para esse tempo de louvor, de ação de graças, de celebração da ceia. E nós queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Receba as nossas vidas, o nosso culto. Senhor, eu quero pedir que o Senhor ouça cada oração que está sendo feita a Ti neste momento. Traga perdão, traga cura, traga libertação, traga um tempo novo, uma oportunidade nova para cada pessoa. Senhor, Tu és um Deus de amor, um Deus de compaixão. Assista com Teu Espírito cada vida agora. Eu quero abençoar a vida de cada um desses amados. Senhor, eu quero abençoar esse tempo que propusemos estar aqui, que seja para o louvor da Tua glória. Por isso, Deus, nós confessamos a Ti o nosso pecado.
tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que deixamos de fazer, tudo aquilo que passa pela nossa mente, que nos separa da tua presença. Pai, nós te pedimos perdão. Pai, aceita as nossas vidas e nos perdoa. Aceita também o nosso culto de louvor, de ação de graças, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje é um momento especial na vida da igreja, né? É dia da gente celebrar a ceia do Senhor. E essa celebração foi uma ordem de Jesus. E ele disse: fazei em memória de mim. Essa celebração é a vitória de Cristo na cruz, para que o mundo fosse salvo. Lá em João 3:17, diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é com essa certeza de que estamos aqui hoje para louvar, para reconhecer esse Jesus que morreu por nós, mas ele venceu. E por isso nós temos a chance, a oportunidade de engrandecer o nome dele, porque ele foi enviado por Deus para morrer por mim e por você. E porque ele vive, podemos crer no amanhã e podemos crer na eternidade com ele. Amém? E por isso eu convido vocês a se levantarem. Fiquem em pé, que a gente possa juntos louvar a esse Jesus que está vivo e cuida de nós a cada dia. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar, na cruz sorrir por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive.
vidas está nas mãos daquele que morreu por nós, daquele que está nos aguardando para viver com Ele, junto a Ele. E pensando nisso, Jesus é o Cordeiro que venceu. E que a nossa adoração seja o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. E que a gente possa sempre dar glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Por termos a oportunidade de louvar o Teu nome, Senhor, reconhecer a Tua grandeza nas nossas vidas, ó Pai, e por poder aqui celebrar a ceia, ó Deus. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, ó Pai, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas e nos nossos corações, que o Senhor possa receber este louvor, pois é para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Obrigado, irmão. Eu quero ler o versículo 4 e o versículo 5. Isaías 53, 4 e 5, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, nós lemos a Tua palavra.
nos dê a unção, Senhor, tanto para falar como para ouvir, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, pela bênção da oportunidade que a gente tem de ler, de compartilhar dela. Nós damos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém diz uma frase, o seguinte: o livro do profeta Isaías é um baú de joias, e o capítulo 53 é uma das joias preciosas desse baú. Porque o capítulo 53 é a revelação do melhor de Deus para o homem pecador. É a manifestação da graça, da misericórdia de Deus ao homem pecador. Por isso eu gostaria que você pensasse comigo. Deus criou o homem com um propósito. Qual foi o propósito de Deus criar o homem? Para louvor da sua glória, para relacionar. Veja, a gente lê no livro de Gênesis, de que quando Deus criou o homem, a mulher, diz que no final do dia, a Bíblia usa a expressão na viração do dia, Deus passava lá para falar com o homem. Eu fiquei pensando hoje à tarde nesse privilégio. Imagina Deus te visitando todas as tardes para trocar uma ideia com você, falar com você. É a visão do Antigo Testamento. Se nós trouxermos isso para o Novo Testamento, esta comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós podemos ter a todo momento, porque Ele está presente conosco. Um privilégio revelado no capítulo 53 de Isaías é de que em Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Eu e você podemos nos aproximar de Deus. Contudo, se Deus criou o homem para o louvor da sua glória, o fez perfeito. Se Deus o criou para relacionar, para uma vida de intimidade, o pecado adentrou no homem e, consequentemente, separou o homem de Deus. Criou um abismo entre o homem e Deus. A partir de então, essa comunhão foi quebrada, porque um dos objetivos do diabo com o pecado é nos afastar de Deus, é nos distanciar de Deus. Quando nós estamos com a vida em pecado, nós nos afastamos de Deus. É por isso que na escola dominical nós insistimos para que a gente conheça a palavra de Deus, porque através dela nos é revelado o pecado e nos é revelado o perdão, a graça, a oportunidade de se arrepender, para que nós não percamos a intimidade com Deus. Deus não está muito interessado na nossa religiosidade. Deus não está muito interessado naquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou. Quando eu tenho a humildade de me apresentar a Deus, abrir a minha alma e dizer: Deus, o Senhor conhece. Então, Deus tem prazer. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele se dará a conhecer. Ele vai se revelar para aqueles que querem relacionar com Ele. Que privilégio Ele nos dá. E o pecado minou esta relação, separou o homem de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado nos separou, nos afastou. E o pecado é um mal que não gera somente dor, tristeza, morte, mas o pecado é um mal que tira de nós o privilégio de relacionar com Deus. Tira de nós o privilégio de viver uma vida com Deus. O pecado nos afasta, nos tira da presença de Deus. E o que acontece desde que entrou o pecado na vida humana, o homem tem tentado buscar alguma forma de substituir, de preencher o vazio da alma. Ele tem tentado procurar nas coisas materiais, nos bens materiais. Ele tem procurado a razão para o seu viver nos prazeres da vida. Existem tantos prazeres. E o homem tem se atirado a tudo isso. Mas sabe o que acontece? O infeliz de ontem continua.
o vazio de ontem continua. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo pode te dar sim uma paz, uma alegria, mas é passageira. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo não é suficiente, não satisfaz, não preenche. Quanto mais o homem tenta encontrar satisfação, razão para viver nesta vida, maior. O vazio de ontem continua aumentando, crescendo a cada dia. Por isso, a Bíblia vai também dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Porque quando o homem peca, ele morre. Por isso nós precisamos ter a certeza que lá em 1 João, capítulo 2, diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. O poder de perdão de Deus não foi para um grupo de pessoas, mas para todo aquele que crê. A oportunidade é para todo aquele que crê, receber o perdão e a vida eterna. O homem, então, ele tem procurado se satisfazer, mas esta morte espiritual, esse afastar de Deus, esse distanciar de Deus, faz com que esse vazio da alma só aumente. Então Deus tomou uma providência. Qual foi a providência de Deus? Ele sacrificou o seu único filho para morrer pelo homem pecador. Foi através de uma morte vicária, o homem pudesse encontrar paz, pudesse ser redimido do pecado, e o homem pudesse restaurar a comunhão perdida. Morte vicária é o sacrifício substituto de Cristo feito por mim e por você na cruz. Eu deveria morrer na cruz por causa dos meus pecados, mas Jesus morreu no meu lugar, morreu a minha morte, morreu para me trazer libertação, para me trazer perdão, para me trazer salvação e me dar certeza da vida eterna. Talvez você possa até achar que isso é conversa. Pois é, a salvação é para aquele que crê. Se você não crê, você já está condenado. É preciso que a gente acredite. E a Bíblia diz que aqueles que creem, têm fé, aproxima dele. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, revelou o plano de amor de Deus pelo homem pecador. Porque eu e você deveríamos morrer na cruz por causa do pecado. Deveríamos ser castigados por causa do pecado. Mas Deus, por causa do seu grande amor, decidiu dar o seu Filho único para morrer no meu lugar, substituir com o seu Filho a minha morte lá na cruz. É como se Deus me tirasse da cruz e crucificasse o Filho dele. Ele morreu sem pecado, para que eu pudesse ser justificado, para que eu pudesse ser perdoado. João 3,16 é a expressão máxima de amor. Ele amou de tal maneira, ele se doou, se ofereceu, para que o homem não perecesse, mas que o homem pudesse ter vida e vida eterna. Veja, o pior sofrimento não é a doença, não é a perda de um trabalho, não são os conflitos da família, isso também gera sofrimento. Mas o pior sofrimento é o afastamento da presença de Deus. Se você não tem essa presença de Deus, você é um homem abandonado, só. E por si só você não pode viver. Eu queria que você desse uma olhada no texto que nós lemos, o verso 4, ele inicia com a palavra certamente. E é muito legal você imaginar isso. O profeta, ele está olhando para o futuro, uma revelação do amor de Deus, está dizendo certamente. É a expressão do profeta no sentido de dizer ou de confirmar. E eu queria que você atentasse
Porque esse verso ele tem conexão com o verso anterior, e eu vou ler para que você possa entender. O verso 3 diz assim, 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E é interessante a gente observar essa expressão, porque nos remete à pessoa do Cristo, do servo sofredor, que foi rejeitado, foi humilhado, foi até a cruz, nos remete ao Cristo encarnado entre os homens. E nós encontramos no Evangelho de João a expressão, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente está acostumado com uma frase comum, que diz, todos nós somos filhos de Deus. Ou, eu também sou filho de Deus. Pois é, filho de Deus, segundo a palavra de Deus, é aquele que recebe Jesus. É aquele que aceita Jesus. Quem não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é tão somente criatura de Deus. Deus é criador de todos nós. Mas ele disse, veio para os seus, para os judeus. Mas os judeus não quiseram. Mas aí o evangelho foi pregado aos gentios. Todos que receberam Jesus como seu Senhor, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nos tornamos filhos mediante a conversão, a aceitação de Jesus, o novo nascimento. Fora isso, você continua sendo criatura de Deus. Mas se você, para ser filho, você precisa aceitar a Jesus. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que vai te garantir isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Veja, os homens desprezaram, não fizeram caso. Imagina, uma promessa que eles tinham conhecimento. E quando o Filho de Deus se manifesta, eles rejeitam Jesus. Mas certamente, é como se o profeta estivesse dizendo, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E eu quero que você atente para essas duas frases. Tomou sobre si e levou. Foi exatamente isso que o Senhor fez por nós na cruz. Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa. Ele foi esfolado por mim e por você. Ele caminhou até o Calvário por amor a mim. Eu é que deveria carregar a cruz, mas ele tomou a cruz, ele carregou, ele foi humilhado por causa de mim. E veja, ele carregou, assumiu o fardo, ele colocou em suas costas nossas dores, nossas enfermidades, tudo aquilo que o pecado gera na vida humana. Jesus tomou sobre si, para que eu e você pudesse então ter a oportunidade do perdão, da restauração, de ser regenerado. É como se pensasse que ele estava dizendo assim, do servo sofredor, ele estava sofrendo por causa dos pecados dele. Veja o final do verso 5, só para você entender. Ele vai dizer, verso 4, perdão, ele vai dizer, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É como se o profeta estivesse dizendo isso. Quando fala desse servo desprezado, humilhado, Deus estava castigando ele, por causa dos seus erros, por causa da sua culpa. Se isso não é verdade do ponto de vista que está escrito aqui, é verdade do ponto de vista que ele fez. Ele de fato estava pagando pela culpa. Ele estava morrendo por causa da culpa, mas não dele, pela minha culpa, pela tua culpa. E o verso 5 vai dizer assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele não estava sofrendo na cruz porque errou, pecou, mas sofrendo na cruz, moído, massacrado, humilhado, por causa das minhas iniquidades, por causa das minhas transgressões. Ele sofreu o castigo no meu lugar, o castigo que me traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras
fomos sarados, glória a Deus. Eu quero pensar com você para a gente concluir. A parte do verso 4, a parte A, a primeira parte que fala que ele tomou sobre si, carregou o castigo, o peso do pecado estava sobre ele, liga com 5 que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. É muito interessante observar isso. Tomou sobre si e levou. E agora, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu sou da roça, então a linguagem minha é uma linguagem rural e talvez você não entenda, eu vou explicar. Mas acostumava, hoje não mais, mas acostumava fazer o transporte de leite em animais, burros, cavalos. E era colocado um instrumento sobre o animal com 2 ganchos laterais assim, um de cada lado. E então o que fazia? A pessoa lá, o dono da propriedade do animal, pegava o latão de leite, o latão tem uma alça, então punha o latão de leite naquele gancho de um lado e punha o outro latão do outro lado, para fazer contrapeso. Então, era comum a gente ver aquela coleção de animais que já estava tão acostumado a ir até o laticínio levar o leite. Então, o dono ia atrás, os burros iam sozinhos, já sabia que tinha para o laticínio mesmo, já estava acostumado com aquela vida de levar o latão de leite para o laticínio. Aqueles animais, de tanto carregar aquele peso, ia fazendo assim grandes hematomas, ia criando aquela casca, aquela ferida, sem ele ter o direito de falar, olha, não dá para pôr um latão mais leve. O animal era obrigado a sujeitar aquele peso todos os dias. Aquilo fazia uma pisadura, onde aquele latão, onde aquele instrumento pegava constante. O que o profeta está dizendo é o seguinte, pelas suas pisaduras. Ouça o que eu vou dizer. Deus criou o homem para o louvor da glória dele, para a comunhão. O pecado separou o homem de Deus. Desde então o pecado tem feito essas pisaduras em Deus, na pessoa de Jesus. Pense nisso. Nós temos feito Jesus sofrer com os nossos pecados, porque Deus odeia o pecado. É preciso que a gente pense, é uma linguagem rural, agrícola do autor, porque Deus não vai ter lombo para ser esfolado, é para a gente entender o que o autor estava dizendo. Mas pense bem, o que Jesus fez por mim e por você na cruz foi exatamente levar aquele peso. Pelas suas pisaduras, eu e você recebemos cura. Mais do que cura física, mais do que cura das doenças, porque Ele tem poder para curar. Ele deu dons de cura física. Ele deseja curar a vida espiritual. Ele deseja restaurar a vida espiritual. Ele foi esfolado para me dar paz. Ele foi esfolado para que eu pudesse ter o perdão. Amados, é preciso que a gente atente para isso. Porque se amanhã a gente não estiver mais aqui, nós compareceremos perante Deus. E nós não teremos desculpas de que nós não ouvimos falar dessa obra expiatória, dessa obra da graça manifestada na cruz por mim e por você. Por isso hoje, ao celebrar a ceia, isso tem que ser mais do que um ritual. Porque o ritual por si só, ele não traz perdão, ele não traz cura, não traz libertação, não traz salvação. Ele é preciso ser tomado com reverência, temor, com propósito, sair daqui batendo no peito, Deus, eu preciso do Senhor. Se eu não amanhecer vivo amanhã, Deus, que eu possa reinar contigo pela certeza de que eu pude estar no teu altar, pedindo perdão, eu pude estar no teu altar, fazendo aliança, renovando aliança contigo. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu gosto dessa expressão, porque é uma linguagem muito comum para a gente. Ele suportou a cruz por nós, por amor. Agora cabe a nós tomarmos posse
da providência de Deus. Se a providência dele foi mandar Jesus para morrer no nosso lugar, morrer a nossa morte, para nos trazer perdão e nos dar salvação, cabe a nós aceitarmos a obra da cruz, a pessoa de Jesus. Não há outra forma de alcançarmos graça, de alcançarmos vida, perdão, a não ser através de Jesus. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a olhar para este momento de ceia como uma oportunidade que Deus dá. Uma oportunidade que nós temos. Cabe a nós tomar posse da providência de Deus. Você não precisa mais carregar os seus fardos do pecado. Você pode depositar no altar de Deus. Você pode colocar diante de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a alma. Tudo que o homem precisa é de refrigério para a alma. A sociedade hoje tem vivido com essa alma perturbada, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de autossuficiência, mas isso tudo é nada. Meu caro Murilo, amanhã tudo isso cai por terra. Amanhã tudo isso não terá sustentação, os seus valores ficarão aí, os seus títulos ficarão aí, as coisas que você ama ficarão aí, pois aí você vai ter que se deparar com a presença de Deus. E não há como depararmos a presença de Deus se não for confiado na obra da cruz. Por isso não perca tempo de ser apenas um religioso. Por melhor que você seja, não perca tempo. Entrega a tua vida para Jesus. Porque depois disso, tudo que você fizer, você fará com a consciência que é para o louvor da glória de Deus. A religiosidade por si só escraviza, mas a vida com Jesus traz libertação. Jesus disse: vinde a mim. E eu quero que nesta noite você pense, a ceia é esse momento de depositar aos pés da cruz os fardos. É o momento de acertarmos a nossa vida com Deus, consertar a vida com Deus. O que é que está errado, que você precisa consertar hoje? Pense um pouco. O que é que você precisa consertar e acertar com Jesus? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns instantes. Convidar você a atirar-se no tanque da graça, para que as suas vestes possam ser lavadas, purificadas, para que você possa restaurar, restabelecer a comunhão com o Senhor. É a oportunidade para fazer e renovar a aliança com Deus. Uma nova aliança, um tempo novo, não importa. Eu não estou falando aqui de religião, não estou pregando religiosidade, eu estou falando de Jesus, a vida eterna. Eu estou falando de poder que emana da cruz. Foi feita uma obra por mim e por você. Um gesto de amor, de compaixão, de misericórdia. Não perca a oportunidade. Se você tem que consertar a tua vida com Jesus, não saia daqui hoje sem fazer isso. Se você tem que acertar com Ele a tua vida, não saia. Você está pondo em risco a eternidade. Reconheça os pecados. Olha para a obra da cruz que foi feita por amor. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Mas por causa das suas pisaduras nós fomos sarados, libertos. Nesta noite, Jesus quer que você receba esse poder, essa graça restauradora. Você tenha paz, você tenha perdão, tenha vida eterna. Não perca a oportunidade. Abra o teu coração para Jesus. Abra teu coração para Jesus. Faça um propósito novo. E ao partilhar da ceia, venha com a certeza de que é um tempo novo para você. É uma oportunidade nova para você, em nome de Jesus. Alguns instantes, ore, por favor.
Ó Deus, que oportunidade boa que o Senhor nos dá. Que privilégio que a gente tem de poder compartilhar da Tua palavra. A Tua palavra é tão simples, ela é tão clara, ela é tão objetiva. A Tua palavra, na simplicidade dela, nos desafia a tomar atitude. Nos ajude. Nos ajude na nossa fraqueza, interceda por nós, nos convença, Espírito Santo, dos nossos pecados, para que possamos confessá-los, para que possamos arrepender deles, para que possamos querer mudar de vida. O Senhor sabe o que cada um está colocando no teu altar, com que verdade, com que necessidade cada um se apresenta diante de ti. Senhor, tentamos muitas vezes disfarçar, convencer com os nossos argumentos, mas o Senhor que sonda o mais íntimo do nosso coração, esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, veja o que está errado e traga clareza. Senhor, para que se o Senhor vier hoje, Senhor, nós tenhamos a certeza de que reinaremos contigo na glória. Não deixa que percamos a oportunidade deste momento. Eu quero abençoar a vida de cada um desses amados. Faça com eles uma aliança, renova com eles a aliança. O Senhor sabe o propósito com que cada um está saindo daqui, certo de que foi conquistada na cruz o perdão, a vitória, a vida eterna por cada um de nós. E tudo que temos que fazer ao sair daqui é compartilhar dessa vitória, dessa salvação com aqueles que não têm, com aqueles que ainda não te conhecem. Por isso, Deus, dá-nos unção e poder. Nós queremos, Senhor, fazer isso, Pai, na certeza de que o Teu Espírito estará trabalhando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos diante de nós os elementos da ceia do Senhor. O pão, o cálice de suco, representa a vida do Senhor que foi oferecida por mim e por você. Por isso Jesus disse o seguinte: fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que você for comer, for beber, faça um exame pessoal. Amados, vamos esperar. Isso. Cada belezura com a sua mãe, com seu pai. Vamos. Cada belezura. Tá bem. Então vocês poderão ficar aí. Isto. Cada belezura com o seu dono aí. Olha que belezura. Algumas às vezes não obedecem, né? Mas enfim, vamos fazer isso, né? Irmãos, é a vida do Senhor. É preciso que a gente faça um exame pessoal. Isso aqui não é a ceia da igreja metodista, é a ceia do Senhor. Por isso você precisa, com temor, aproximar do altar. E eu quero dizer para você o seguinte: não deixe de tomar a ceia por causa da tua vida irregular, por causa dos teus pecados. Abra a mão da vida irregular, abra a mão do pecado para você vir. A ceia é uma oportunidade de cura, de libertação e de perdão. Por isso eu quero convidar você agora a orar mais uma vez, mas agora consagrando os elementos da ceia do Senhor. Eu quero convidar você a celebrar com júbilo, a cear com alegria, lembrando de que essa é a oportunidade de sermos lavados, curados, regenerados, perdoados. É o momento de alcançarmos graça em ocasião oportuna. Ore, consagre, diga para Deus o que você quer que isso represente para você, para que não seja apenas um ritual, não seja apenas mais uma vez, mas uma oportunidade de bênção, de vida, de paz para você, para o teu coração, para a tua casa. Em nome de Jesus, ore alguns instantes. Maravilhoso Deus, nós consagramos os elementos do pão, nós consagramos o cálice, o suco, que representa a vida do Senhor
oferecida por nós no Calvário. Pai, nós fazemos isso em obediência à Tua palavra, que ordenou que fizéssemos isso todas as vezes em memória, lembrar da obra da cruz, do perdão, da graça, da misericórdia, e que fazendo isso nós pudéssemos renovar contigo a aliança. Por isso, Deus, ouça cada oração, traga para cada um a oportunidade de viver um tempo novo, restaura conosco a aliança, faça conosco uma nova aliança, Senhor, em nome de Jesus, para que ao sairmos daqui, saiamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É que Deus, a sua graça é suficiente. Amém? É suficiente. Por isso, eu quero convidar você a comer e beber. É a vida do Senhor. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino. Por isso, coma e beba. É a vida do Senhor oferecida por amor. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Renova conosco a aliança, uma aliança de amor, de perdão, uma aliança de compromisso com a Tua obra, compromisso com a Tua palavra, um compromisso com a Tua missão. Que a gente saia daqui, Pai, fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, e que a gente volte para casa com a certeza de um Deus que amou até a morte, morte de cruz, para nos dar vida, e que possamos durante a semana viver a vida do Senhor, compartilhar da vida do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos na fé e na esperança, coloque paz no nosso coração, dá-nos a paz que o mundo não pode dar, em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos encerrar o nosso culto. Obrigado pela tua presença, os que nos visitaram, muito obrigado pela presença sua, e eu quero que ao terminar o nosso culto, que você procure as pessoas que nos visitam, dê um abraço gostoso, demonstre amor. Esse é o momento de comunhão com Deus e com os irmãos. Então expresse isso, veja quem você não falou durante a semana, não saia correndo, procure alguém, dá um abraço, deseje uma ótima semana em nome de Jesus, amém? Coloque a tua semana diante de Deus, as tuas atividades, os desafios, coloque diante do altar de Deus. Deus, eu quero agradecer por esse tempo de culto, por tudo aquilo que nós realizamos aqui, foi para o louvor da Tua glória. Receba a nossa gratidão, nosso louvor. Obrigado pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, por cada família representada. Manifesta a Tua graça, Senhor, na vida de cada um. Alcança, Deus, aqueles que não puderam vir, sê com eles, aqueles que estão viajando, aqueles que estão retornando. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles, que eles estejam usufruindo do Teu zelo, do Teu cuidado. Pai, agora nós estamos voltando para casa. Senhor, nos abençoa, abençoa a nossa casa, traga paz, traga perdão, traga cura, traga libertação, traga coração ensinável, tratável, coração rendido aos Teus pés. Senhor, para que a semana seja uma semana de bênção, de propósito, uma semana com o desejo de ser melhor. Ó Deus, dá a nós o Teu perdão e dá a nós poder para testemunhar o Teu nome. Eu quero, Pai, abençoar a Tua igreja neste lugar, abençoar a vida de cada irmão e irmã, e leva-nos em paz, nos dá a Tua presença, que a Tua presença seja suficiente na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.